Sejam bem-vindos ao Guia Definitivo dos Acessórios. Como transformar qualquer look. Sabe a diferença real entre uma pessoa que parece que se vestiu com pressa e uma pessoa que sabe a sofisticação, mesmo usando as mesmas roupas básicas? O segredo não está na etiqueta da roupa, nem na marca, nem no preço. Está na intenção dos detalhes. Mudar os acessórios é a forma mais rápida de mudar o hemisfério de um look, levar a mesma base casual, urbano, para um look sofisticado num piscar de olhos. Mas eu sei que na prática surgem muitas dúvidas. Prata ou dourado? Como usar acessórios no inverno sem que eles sumam em meio de tantos casacos? E no verão? Como não errar a mão? Por isso que hoje criei esse guia definitivo prático para você dominar o uso de acessórios. Vamos passar pelas estações, entender a ciência das cores dos metais, desmistificar o minimalismo elegante e aprender a carregar uma peça statement com segurança. Então já pega seu café, se inscreve aqui no canal e vamos direto ao ponto. Harmonização dos metais, prata versus dourado. Vamos começar quebrando alguns mitos sobre cores e metais. Você provavelmente já ouviu falar sobre coloração pessoal, provavelmente até mesmo aqui no canal, porque eu já falei sobre isso, e sobre tons quentes, tons frios, mas hoje eu quero te dar uma regra visual, digamos assim, que vai funcionar independentemente da tua cartela, focando apenas, puramente, no impacto do contraste do metal com a cor da sua roupa. Primeira grande dupla dinâmica, preto com prata. Por que essa combinação é tão magnética e purista? Visualmente falando, a cor preta absorve a luz. Ela cria uma profundidade opaca. Quando você joga prata por cima, que é um metal de temperatura fria e reflexo extremamente limpo, quase espelhado, você cria um contraste de alto impacto. A prata no fundo preto traz uma estética imediatamente moderna, urbana, com toque de severidade elegante, é polido, é nítido. Se você quer comunicar uma imagem de autoridade contemporânea, com um visual bem limpo, o prata no preto é uma escolha infalível, que é o contrário do que eu penso sobre o preto com dourado. Para mim, um fundo preto com acessórios dourados não conversa, não combina. Agora, o oposto do preto com prata é o dourado com branco, que para mim combina muito. Para mim é uma combinação lindíssima. Um branco, ao contrário do preto, é pura expansão de luz. Quando combinamos um branco com um dourado, que traz esse calor solar, o resultado é uma sensação instantânea de riqueza e aconchego. É a definição do que chamamos de estética effortless chic, aquela sofisticação que parece que nasceu com você sem o menor esforço. Um dourado no tecido branco ou off-white ilumina a pele de uma forma muito sutil e calorosa, enquanto o prata no preto é gráfico e urbano, um dourado no branco é luminoso e solar. Experimente fazer esse teste no seu espelho e repare como sua fisionomia responde de formas completamente diferentes a essas duas duplas. Inclusive, o meu raciocínio vai além disso. Para mim, o preto com prata é uma combinação muito mais de inverno. E o dourado com branco, para mim, é puramente verão. Para mim, o dourado com branco é uma combinação que eu imagino com um biquíni, que eu imagino com uma saia midi, sabe? Na praia. É uma coisa muito que me remete muito ao verão. Obviamente que também acho que dá de usar perfeitamente no inverno. Só que é uma sensação de que remete mais ao verão. Inclusive, eu acho muito lindo o acessório dourado numa pele levemente bronzeada, sabe? Eu acho que dá um charme a mais. Porém, eu também acho que o prata fica bem com um fundo branco. Então, para mim, o prata é um acessório muito mais versátil do que o dourado. O dourado nem sempre vai conversar com qualquer composição. O prata vai. Guia de estilo, um desafio do inverno. O inverno chega e o nosso comportamento muda, porque a gente começa a se vestir em camadas, começa a usar casacos pesados, gola alta, cachecóis. E o maior erro que eu vejo que as pessoas cometem é voltar a usar aqueles acessórios que eles usam no verão, aqueles acessórios mais delicados, e usar no inverno, que fica obviamente perdido no meio de tanto pano, não destaca, não faz diferença nenhuma aquele tipo de acessório. Nem mesmo no verão faz diferença, quem tirar no inverno no meio de tanta roupa. Os acessórios simplesmente somem ou pior, ficam enroscados nos fios do tricô. No inverno, ainda mais do que no verão, os acessórios eles precisam ter um peso visual e uma intencionalidade espacial. O que eu quero dizer com isso? Já vou te explicar. A gola alta, por exemplo, ela corta a linha do pescoço. Então, se você deixar essa região aqui totalmente vazia,
pode te dar a impressão de uma silhueta mais achatada. O segredo aqui é usar colares mais longos e mais estruturados, como por exemplo com pingentes geométricos, com correntes de elos mais grossos, porque senão não vai destacar. Se você usar um colar delicado, com um coraçãozinho, com uma corrente super fina, com uma blusa de gola alta, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você coloca um colar que ele é mais longo, mais estruturado, que ele faz uma declaração, que é um colar statement, que ele é mais chamativo, vai favorecer muito mais e vai destacar muito mais na composição. O colar mais longo, ele cria uma linha vertical que alonga a sua silhueta, o seu tronco, imediatamente. Guia de estilo, a leveza do verão. Chegamos no verão, aí o cenário muda totalmente. Menos tecido, mais pele à mostra e temperaturas altas. Aqui o foco sai do topo da roupa e vai direto para a valorização do colo, dos ombros e dos movimentos. Com decotes maiores, o colo se torna uma tela em branco e a temporada ideal para o layering, que é aquele mix de colares delicados em camadas. Você combina com comprimentos diferentes, uma gargantilha mais justa, uma corrente média e um colar mais longo com um pingente pequeno. Como as peças são finas, elas trazem informação de moda sem pesar visualmente e sem causar calor excessivo na pele. O verão é a época ideal para você usar todos os seus brincos o tempo todo, qualquer chance, qualquer oportunidade que você tiver, porque quando o vento bate, meio que o metal reflete a luz, sabe? Fica uma coisa muito mais charmosa o brinco. No verão, não adianta, fica muito mais charmosa no verão do que no inverno. Então, se você é o tipo de pessoa que adora usar brinco, aproveita, porque no verão é a época ideal para você realmente usar todos os seus brincos. Cada oportunidade que você tiver, cada chance, usa seus brincos, porque no inverno eles não destacam tanto, ainda mais se você tiver muito cabelo. Eu, por exemplo, agora cortei o cabelo, então eles realmente dá te ver um pouquinho mais. Mas, quando eu tinha o cabelo longo, brinco não destaca muito no inverno, porque meio que fica perdido no meio de tanto cabelo, no meio de tecido, não, realmente é difícil que eles destaquem. No verão é totalmente oposto, porque a gente costuma fazer coque, fazer rabo de cavalo. No inverno eu não prendo nunca o cabelo, não sei vocês, mas eu não prendo praticamente nunca. Só se for lavar o rosto, alguma coisa do tipo, mas eu não prendo até porque me dá frio no pescoço. Então, aproveita o verão para investir e para usar seus brincos. O minimalismo estratégico, como não ficar sem graça. Agora vamos entrar em um terreno que eu amo, mas que frequentemente é incompreendido, que é o minimalismo. Muita gente acha que o minimalismo nos acessórios se trata de você usar um brinco que seja tipo um pontinho de luz e uma corrente super, mega, hiper fininha. E as pessoas acham que isso é ser minimalista, quando na verdade não se trata de você ser invisível, porque vamos combinar, esses acessórios de longe a pessoa não vê, então não é minimalismo estético, é invisibilidade. Aqui a gente está falando de ser minimalista, mas não ser sem graça. O verdadeiro minimalismo não é sobre a quantidade de acessórios ser praticamente nula, mas sim sobre a precisão do design dos acessórios. É o que chamamos de minimalismo arquitetônico. Acho que é assim que pronuncia, arquitetônico. Eu acho que é assim que pronuncia. Em vez de você usar 5 peças pequenininhas que, na realidade, ninguém consegue enxergar, o segredo do minimalismo, de verdade, é sobre você usar uma única peça com um design limpo, porém forte. Como pode ser um brinco rígido de metal liso, com um formato orgânico, um formato geométrico, ou um anel que seja mais longo, porém reto, novamente, metal polido, metal que seja liso. Quando você escolhe um acessório, mas que ele seja impactante, você não precisa de mais nada. Então, 1 ou 2 acessórios mais chamativos, pronto, você tá pronta. Mas o erro tá quando você acha que vários acessórios pequenininhos vão fazer a diferença numa composição, quando não faz. As pessoas confundem muito o minimalismo com, basicamente, tentar passar desapercebido. Você não tem que ser minimalista para tentar passar desapercebido, sabe? Uma coisa não é sinônimo da outra. Você pode ser minimalista e gostar de acessórios mais ousados, e gostar de usar um óculos mais grande, ou usar um anel gigantesco no dedo. Isso não te faz o oposto do minimalismo. Na verdade, te faz uma minimalista muito estratégica e que gosta de ser um pouquinho mais ousada. Porque, vamos combinar, você usar acessórios pequenininhos é totalmente sem graça.
Quando você escolhe uma região para destacar com uma joia de linhas puras e deixa o resto do visual completamente limpo, você direciona o olhar de quem te observa. A mensagem transmitida é de extrema sofisticação, porque mostra que você teve o critério de escolher uma peça excelente em termos de acabamento e forma. No minimalismo, a textura, a espessura e o brilho do metal importam muito mais do que o volume ou a quantidade de informação. Acessórios Statement, dominando o peso visual. Por fim, vamos falar do oposto do minimalismo, que são os acessórios Statement, que traduzindo a palavra para o significado literal em português é declaração. Então, são acessórios que fazem uma declaração por si só, ou seja, é aquele acessório que ele dita o look por conta própria, que ele faz com que o look tenha personalidade e muito interesse visual. O acessório Statement, ele tem escala, tem drama e tem muita personalidade. Sabe aquele dia que você tá com preguiça de pensar no look, então você coloca uma calça de alfaiataria preta, uma camiseta cinza básica, mas você chonga um colar monumental e um bracelete escultural e você tá pronta. O acessório fez todo o trabalho por você. Então, quando você entende os acessórios Statement e usa eles ao seu favor, isso demonstra que você entende de estilo, que você entende de moda, mesmo num dia básico. Mas, para você usar esse tipo de acessório sem parecer que o acessório está te carregando em vez de você carregar o acessório, existem duas regras, digamos assim, básicas e essenciais para você poder usar. A primeira regra é a lei da compensação. Se você já tá com um brinco que ele é monumental, que ele é bem estruturado, que ele é bem grande, ele chama muita atenção já por conta própria, não coloque um colar muito chamativo. Se você puder, não coloca nenhum colar. Mas se você quiser usar uma correntinha bem pequenininha, não vai pesar. Mas o ideal é que você não use nada na parte do pescoço, nada na parte do colo, porque o brinco em si já está fazendo uma declaração muito grande. E o mesmo vale se você estiver usando um colar muito grande, muito estruturado, ou colorido, ou com um formato bastante chamativo. Não usa um brinco muito chamativo. Nem um brinco muito grande, nem um brinco, sabe? Se puder, um ponto de luz. É nesse momento que os acessórios pequenininhos podem sim ser usados. Como um brinco com ponto de luz, que pode ser uma pérola bem pequenininha, ou aqueles que são um cristalzinho bem pequeno. Mas também, se você não quiser usar nenhum, também tá ótimo. Na verdade, é melhor ainda, porque o colar em si, ele já faz uma declaração. Se você coloca muita coisa, vai ficar sobrecarregando e vai cansar o olhar dos outros e até mesmo o seu, se você ficar se olhando no espelho, se você for gravar, sabe? Cansa o olhar de quem te vê e também vai cansar o seu se você se olhar. Para definir, causa muita poluição visual quando você coloca muita coisa, ainda mais quando é muita coisa perto do rosto, sabe? A segunda regra é a tela neutra. As peças Statement, elas funcionam muito melhor quando elas têm um fundo básico, um fundo neutro. Inclusive, para você não se sentir meio que uma palhaça ou se sentir ridícula, é muito melhor que você crie um fundo, uma base neutra, e você use esses acessórios mais ousados por cima dessa base. Vai ficar muito mais coerente, muito mais interessante, muito mais inesperado, porque a pessoa olha para suas roupas e pensa, nossa, que básica. Aí você coloca um colar monumental, um colar super chamativo e pensa, nossa, não, ela entende de moda realmente. Porque ela fez esse contraste entre os dois mundos, entre uma coisa muito mais ousada e uma coisa muito mais básica. Então, geralmente as peças Statement, elas funcionam muito melhor quando elas têm um fundo básico. Não quer dizer que você não pode usar roupas com cor, roupas mais coloridas, mas evite usar, por exemplo, muito babado ou renda, muitas texturas conflitantes ou muita estampa, sabe? Se você se exagera muito na composição, é aí que você faz o oposto, você diminui os acessórios. Se você já tá com muita textura na composição, muita renda, muito babado, muita estampa, os acessórios precisam ser extremamente minimalistas. E o mesmo proposto, se você tá com uma estrutura bem básica, aí que você pode usar com vontade nos acessórios. No fim das contas, encarar o seu porta-joias como uma ferramenta de comunicação muda totalmente a sua relação com o espelho. Os acessórios, eles são o acabamento do seu visual. Eles demonstram o cuidado, o capricho que você teve com a sua composição e também demonstram a sua personalidade. E, com toda certeza, por cima de tudo, a sua intenção com aquela composição. Agora eu quero saber, qual é o seu estilo predominante? Você é mais do tipo que gosta de preto com prata? Ou, de repente, dourado com branco? Me conta aqui embaixo porque eu quero muito saber.
E, obviamente, não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.